É. E já que você me chama de bebê, eu tô aqui na sua porta, me adota, quero carinho. Ok. Pronto, é assim. Já podemos começar a sério, Ok. Para a sério. Então, Só pôr em silêncio que convém. Pois, por causa das miúdas, o João tem muitos conectos. Muitos Muitos conectos. conectos. Assim à espera de mensagens. Tem muitos conectos. Uma espécie de podcast apresentado por Helena Durães. Olá, bem-vindos a mais uma espécie de podcast. Hoje tenho como convidados João Barbosa e o Rodolfo. Estamos na época natalícia, portanto faz todo o sentido estarmos aqui os três. Olá, João. Olá, prazer. Prazer. Para quem não sabe, o João Barbosa está a trabalhar comigo na TV Amadora. Foi aí que nos conhecemos e depois percebemos que tínhamos algumas coisas também em comum. E eu acho que tínhamos que explicar aqui um bocadinho o que é que fizemos antes. Só para as pessoas perceberem que... Claro. Portanto, eu tenho uma... sei lá, não sei como é que eu ia dizer... Fixação sobre música brasileira, ou em música brasileira, e portanto o Me Adota foi algo que tem uma mensagem também muito interessante, não é? Fofinha. É fofinho e não só, também a parte dos animais, não abandonar e adotar e não comprar os animais. Mas basicamente não é só sobre animais. Não é só sobre animais, é também, portanto, se houver ali uma sofrência, como dizem na música, é pronto, comprar, neste caso, falar com o ex. Com o ex. O ex ou com a pessoa que eu... Ou com o novo, não é? Ou com o novo. Mas isto tudo para dizer o quê? Que o João conheceste essa música na TV Amadora, não foi? Na TV Amadora, quando já estava cá na TV. Exatamente, pronto, e é engraçado porque depois o João começa a cantar e é meio contagiante e até me faz dançar estas coisas que eu confesso não são a minha praia. Mas posto isto, o João é um jovem que está a iniciar no jornalismo. Rodolfo, com muito carinho. O Rodolfo vai ter que ir voar. Eu vou mesmo. Vocês se calhar não estão a ver, mas já foi. O João está a iniciar no jornalismo agora que acabaste a licenciatura, mas também já tinhas um trabalho e tens e mantens num outro órgão que é o Bola na Rede. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Sim, é uma história curiosa. Conheci o Bola na Rede também na ESCS e os meus amigos já andavam e diziam-me sempre para eu tentar entrar no Bola na Rede. Na altura eu trabalhava no Continente, umas histórias bastante engraçadas também. Eu trabalhava no Continente e não quis entrar porque sabia que não iria ter tempo 100% disponível, estar sempre focado no projeto. E é engraçado, já contei esta história também em live, no Bola na Rede, é que o primeiro teste que eu enviei acabei por ser negado. E então foi uma história talvez, não de superação, porque depois enviei para outro tipo de secção e aceitaram-me, mas foi algo interessante de saber que fui rejeitado para um e acabei por ser aceito noutra secção e agora sou subdiretor, assim aqui é. E acho que é gratificante, é um projeto jovem, muito à base de voluntários e que aos tempos estamos a crescer bastante e estou lá há 2 anos. Se pudesse ficar e conjugar com os possíveis trabalhos que vou ter, seria muito bom e acho que toda a gente devia seguir. Atenção. Bola na Rede, sigam. Bola na Rede.pt, na rede social Bola na Rede, fácil. Mas sim, é um projeto... Dedicado ao desporto, não é? Também dedicado ao desporto. Não temos a parte da revista Cor-de-Rosa como muitos desportos, como muitos jornais desportivos têm. Sim, é só javardões, coisas de javardões, então não vale a pena, mas é algo muito interessante de se ver e agora também de se ouvir e ver. E portanto, quantos mais anos eu tiver de experiência de Bola na Rede, será sempre bom. Mas é por causa dessa tua experiência de começar num projeto ainda a estudar, não é? A fazer licenciatura de jornalismo na ESCS, achas que é importante os alunos, não é? Ainda estando no segundo ou no terceiro ano, terem alguma experiência dentro deste ramo, em vez de aguardarem tudo para o fim da licenciatura? Sim, lá está. Fala-se muito durante a licenciatura e principalmente no primeiro ano que é para nos metermos nos núcleos, porque
Acho que se tem núcleos e que nos dá essa experiência, não lá fora, mas dentro da faculdade, e dizem-nos sempre, mete para conseguires também adquirires experiência, porque isso é muito importante também para ganhares currículo. Eu entrei no segundo ano, lá está muito por causa do continente e trabalhar lá, mas foi bastante importante e deu-me características que hoje sou muito grato de as ter, de conseguir ganhá-las, e acho que é importante haver esse tipo de competências ganhas fora do curso, porque o curso também não dá de uma maneira mais sólida, é sempre teórico. Exato, muito mais teórico. Há a prática, mas nunca nos dá o físico com as pessoas. E então, quando entrei no Bola na Rede, foi mesmo essa intenção, ganhar currículo, conseguir também estar em eventos desportivos, sempre foi a minha praia, sempre é aquilo que eu quero seguir, e estar num estádio do nada. Em pouco tempo que entrei no Bola na Rede, vejo o Bruno Lage, que era o treinador do Benfica, e falo com o Marcelo Kaiser, que era treinador do Sporting. Foi algo que me tocou e ok, estou no projeto certo, estou no sítio que eu quero e no sítio que eu quero seguir, então vou ficar aqui, e aconselho a toda a gente, não só o Bola na Rede, porque exato, há vários outros sites ou mesmo aplicações, não é aplicações, é sítios onde podem adquirir essa experiência, e é bastante importante no nosso ramo ter essa experiência de fora, porque caso contrário será muito complicado entrar, e mesmo em fase de pandemia há essa complicação, e mesmo com tudo aquilo que existe de ofertas é sempre muito complicado. Já acho que antes da pandemia era difícil, não é? Já é um mercado, como toda a gente sabe, que está muito saturado, que tem sempre muitos novos alunos todos os anos a sair da faculdade, e agora com esta questão da pandemia, não só o jornalismo, mas também um bocado todas as áreas, não é, estão a passar por esta fase, e foi giro porque quando começámos a falar, pronto, sabíamos que vinhamos da mesma escola, não é? É ESCS, a trocar informações. E uma das coisas, eu acho que já te disse isso, que a mim me surpreende e que terá o seu lado positivo e o seu negativo também, é que a escola parece que não mudou. Os professores são os mesmos. Houve algumas mudanças no curso, porque eu já andei lá há 10 anos e o João acabou agora. E é engraçado percebermos isso, não é? Aquela coisas parece que... Lá está, nós falamos sempre, havia sempre esse lema de que a ESCS FM era uma escola dentro de uma escola, e também em Bola na Rede falamos sobre isso, que é uma universidade para os jovens jornalistas, e então eu acho muito interessante, porque também há um lema na parede da ESCS, se formos só mais uma escola, seremos mais uma escola como as outras. Sim. Algo assim, desculpem as crianças, então. mas acho que, lá está, a escola parece que parou no tempo em termos de pessoas, mas em termos de outros aspectos evoluiu imenso. O digital, se calhar, na tua altura não era o indicado, e agora é algo que se aposta bastante, e também com as reformas de Bolonha sempre foi interessante também ver essa evolução. E lá está, também ter a percepção de que há 10 anos era uma coisa e há 10 anos é outra, mas que nada mudou, parece que nada mudou. É um bocado contraditório, não é? É um paradoxo, mas para nós que andámos lá faz sentido. Eu não sei explicar isto muito bem, se calhar também acontece com outras faculdades, não sei. É possível, mas eu acho interessante essa parte porque este é de facto um sítio acolhedor mesmo. Sim. E esse é o fator importante na ESCS, que para além de ser politécnico e ser diferente das outras universidades, também há a parte da praxe. A praxe é entendida não como uma obrigação, mas sim por uma opção. E também andei muito pouco, mas tive a oportunidade de experimentar a praxe. Uns 2 dias, confesso, foi muito pouco. Mas foi algo interessante, sempre que montavam, ou havia as típicas bebedeiras da universidade, ou seria sempre algo muito criativo. Eu lembro-me que houve na primeira semana uma praxe de voluntariado, em que basicamente arranjaram um cabaz e ofereceram. É uma praxe, acho que fora do normal, sempre muito criativa. Boa. E também não seríamos nós se não tivéssemos em comunicação social, temos de ser criativos. O pessoal do marketing e publicidade estaria já aqui em cima de mim, ou do DRP, não é? DRP, e então
Eu acho que é uma escola que se diferencia das outras. Sentias aquela questão, falaste disso do Politécnico e da Universidade, eu lembro-me que na minha altura havia um bocado isso, tipo, vocês não andam na Universidade, andam no Politécnico. Pronto, já estou a dizer que até parece mal, mas a malta da ESCS, eu até levava isso a malta, mas que porquê? Não é? O Politécnico, qual é a diferença? Ainda existe. Eu quando estivemos aqui também mostrei um vídeo em que era um rapaz a fazer Politécnico e outro da Universidade. Sim. E há essa não sei se discriminação não será a palavra correta, mas há essa picardia entre Politécnico e Universidade e até o próprio jornalismo e ciências da comunicação. Há sempre essa distinção. Exatamente, não é? As ciências da comunicação é mais o estudo, não é? Do jornalismo, da área da comunicação onde está o jornalismo, e o jornalismo é uma algo mais teórico, mais específica. Não é? Eu acho que há essa parte, essa picardia, mas não sei se conseguiria estar em ciências da comunicação, porque em jornalismo dão muitas competências e principalmente a nível prático, e depois toda a gente se generalizar, mas muitas pessoas que tiram ciências da comunicação vão parar a ESC depois em mestrado de jornalismo para terem essa tal experiência e prática, mas se calhar agora que terminei a minha licenciatura, se calhar até me fazia falta ter cadeiras ligadas ao marketing, cadeiras ligadas ao audiovisual, porque jornalismo acho que afunilei muito específico. Aquilo que queria. Sabia que era algo relacionado com isso, mas nunca pensei que ao afunilar acabaria por ficar muito isolado das minhas próprias preferências. Mas há essa picardia e acho que é interessante também de ver. E depois nós normalmente temos notas bastante altas, porque é algo que nos estimula, é algo que... Mas são coisas mais práticas. Exato, e depois como são algo mais teórico, o resto das pessoas, especialmente as ciências da comunicação, mas só tiraste essa nota porque era prática. Pois, mas também trabalhei para isso. Claro. Mas, e tu sempre quiseste ser jornalista, tu fizeste aqui a escola na Amadora, no básico e secundário. Tu sempre quiseste ser jornalista ou sabias que querias escrever? Eu pergunto porque pessoas da tua idade, na minha geração também acho que é uma coisa transversal, que é, julga-se que às vezes é muito cedo para um miúdo de 18 ou de 17 anos escolher o que é que quer fazer, se quer ir trabalhar, se quer ir estudar, ou que área é que quer ir estudar. E eu também senti isso na minha altura e acho que é transversal, ainda mais agora. E era isso que eu te perguntava, tu sempre soubeste que querias ir para o ensino superior estudar algo relacionado com comunicação ou surgiu? Bem, essa... dava para ficar bastante tempo, mas eu vou tentar resumir de uma forma muito, muito sucinta. Portanto, eu sou um rapaz que tem muitos sonhos e sonhos durante períodos de tempo. Então, isto vai ser um bocadinho para gozar, isto vai ficar para toda a eternidade, mas... Quando o João for um jornalista conhecido, Sport TV... Não, mas sempre tive sonhos ou muito estranhos ou irrealistas. Sim. Quando éramos crianças, mas toda a gente pensa, sei lá, quando é criança, veterinário, médico... Sim. Não, eu tinha coisas bastante estranhas até. Eu gostava muito de comboios na altura. E então eu virava-me para a minha mãe e dizia: eu gostava muito de um dia, quando for grande, ser motorista de comboios, maquinista. E a tua mãe? E a minha mãe: não, filho. Não faças isso. Não, porque isso não se ganha nada. Não convém. Ok, vou mudar. E então ia, esperava, não sei o quê. Depois surgia outra profissão. Mãe, que tal isto? Não, também não. Tive vários outros sonhos, mas assim... Eu estudei na Amadora sempre. Desde primária também. Desde a primária até o 12º foi na Amadora. Eu estive na Rocamã, estive na Escola Secundária da Amadora e só depois é que eu fui para a ESC. E é interessante ver isso. E também o Externato Dom João VI. Na Amadora, ali ao pé do bairro de Janeiro, também foi uma experiência muito engraçada para mim, porque foi lá que eu me desenvolvi a nível mental e também conseguir comportar e focar-me naquilo que eu queria, não em termos de profissão, porque ficava aí mais de 2 anos para decidir. Mas as duas áreas que eu me decidi foi no 9º ano, quando eu acabei por chumbar um ano no 9º.
eu decidi, ok, tenho que fazer as minhas prioridades e saber aquilo que eu quero realmente. E aquilo que eu queria era lidar com o público e ter essa ligação público-eu explicar alguma coisa. E então surgiu o turismo e surgiu o jornalismo. Turismo? Turismo. Olha! Turismo. Na altura a minha mãe não me deixou, eu assim, mãe, a escola em Alcântara. Não. E então eu segui o ensino regular para a ESA, em Línguas e Humanidades, todo o pessoal de jornalismo. Não todo, porque eu também conheci neste, pessoas que vinham de ciências, também acontece. mas as humanidades são o curso, é aquele que nos direciona mais, não é? Exatamente, e então era para ter ido para turismo e talvez não estaria aqui, mas foi algo que eu decidi no 11º, entrar para o 11º e essa parte de, ok, eu tenho que escolher alguma coisa com 17, 18 anos. É sempre foi algo que travou naquele momento e depois tínhamos várias pessoas a dizer, tenho certeza que é isto, vão perder um ano se escolherem a opção errada. E aconteceu isso, eu tive vários amigos, colegas de turma que foram para ciências num ano e depois voltaram para humanidades, muito por causa naquela discussão matemática A, história A, que é a matemática A e a história A de línguas e humanidades. E então eu decidi que tinha que escolher uma delas. E a minha mãe disse, turismo não, porque vais para Alcântara. Vais-te perder. És muito jovem. Vais-te perder. Então, exato. Então foste para jornalismo um bocadinho como segunda opção. Não, eu gostava muito de jornalismo. Não sabia, lá está, há sempre aquelas pessoas que quando vão para jornalismo têm as referências. Sim, referências. Por acaso eu nunca tive. E então, às vezes até chegava, quando cheguei à faculdade, diziam, então tens referências de jornalismo? E tu? Não. Estás cá porquê? Pois olha, sendo muito sincero, eu gosto muito de desporto, gosto muito de escrever. Pois, mas isso não pois, chega. Pá, eu conto sempre esta história na ESCS, uma professora que tu também tiveste, que eu não vou dizer o nome. Porque eu fiquei traumatizada com aquilo. No primeiro ano, sabes o que é para uma pessoa, tu sabes, não é? Que também estiveste lá, tu começas um curso superior. Eu tinha muitas expectativas, porque tinha sido uma coisa que eu sempre tinha sido o meu objetivo fazer. E depois chegas lá, eu sempre fui uma pessoa... Mas agora, se já podemos meter pis, também podes dizer o nome, que não sim, sai. Foi. Não, aquilo traumatizou-me porque eu sempre fui uma pessoa que acho que não tenho nenhum jeito... todo o curso. Sim, acho que não tenho um jeito natural para nada, não é? Mas eu sempre gostei muito de escrever. E depois tu chegas lá, numa primeira aula de apresentação, a sério, nunca mais esqueci isto, e ela a perguntar aos alunos, então, mas porquê que vocês escolheram jornalismo? E há uma colega minha que diz, porque eu gosto de escrever. E a resposta dela foi, isso não é razão nenhuma para estar aqui. E aquilo, para mim, foi muito traumatizante. Eu pensei, bem, errei completamente. Pois, não devia ter vindo aqui. Ao lado. É um bocado... Portanto, eu acho que às vezes também, mas é interessante. Se é uma coisa que tu queres, também não te deves deixar influenciar por isso, e depois uma pessoa vai e... Não, já falámos, tenho traumas neste, muitos traumas, mas essa parte foi algo que me tocou imenso, principalmente no primeiro ano, porque eu não estava focado 100% nos estudos, apesar de ter tido boas notas e ser um aluno médio. Sempre foi essa parte que me tocou ao longo de todo o curso, principalmente também depois no segundo ano, porque houve situações que me deixaram bastante mal. Sempre me perguntei, é isto que eu quero, é isto que eu vou tirar. Sim. Quando cheguei ao terceiro ano, essas dúvidas dissiparam. Eu sabia que também dissiparam porque o trabalho é bué. No primeiro semestre é bastante, principalmente depois com a mudança de Bolonha, juntaram tudo num só pacote. O primeiro semestre é muito trabalho, depois não tem nada. Mas eu tenho uma teoria na ESC com mais 3 colegas meus, que tu na ESC, se por exemplo no primeiro semestre era de setembro e depois em janeiro tinhas os exames, ou as frequências finais, e
basicamente nós dizíamos que de setembro a novembro nós não fazíamos nada, gostávamos. E depois daí para a frente era trabalhar, era frequências, eram trabalhos, eram exames, era tudo. E depois no segundo semestre começávamos em fevereiro, final de fevereiro, março até junho, abril, perto disso, maio, desculpa, também sou mal com a matemática, e meses, e meses, essas coisas. Nem sei para que é que existe. Exato, para quê? Também regidos por um relógio, também um ponteiro. Vai-me reger um relógio. Enfim. Não, obviamente. E de maio até maio não fazíamos nada, depois o resto era sempre ali tudo. Não, ficámos sempre sem muita coisa para fazer, sem nada para fazer num e com muita coisa para fazer num curto espaço de tempo. Acho que esse é um problema deste e acho que todos os professores têm noção disso, mas depois dizem, ok, foi a reforma, nós não podemos fazer nada. Pois, e uma pessoa tem que se adaptar. Diz-me uma coisa, tu és um rapaz atento à política e nós falamos muito disso. E queria também trazer um bocadinho disso para aqui. Nós vivemos tempos um pouco estranhos e falando mais cá, não é? Em Portugal vivemos tempos um pouco estranhos em que parece que forças que estavam, ideologias que estavam meio adormecidas, que acordaram em força. E temos muito esta ideia de que se calhar as pessoas sempre pensaram assim e agora encontram um espaço, um palco onde se podem expressar. Eu pelo menos sinto isso, já falámos disso várias vezes, mesmo nas redes sociais, em algumas coisas que a TV Amadora faz e o tipo de comentários que o cidadão comum sente que pode escrever e expressa a sua opinião. São coisas que a mim me chocam porque eu não notava isso há cerca de há um ano, há 2 anos, acho que isso não era assim tão visível. Achas que esse espaço que as pessoas pensam que agora têm para poder realmente dizer aquilo que pensam e não esconder é também motivado por novas forças políticas que aparecem? Ou... Bem, esse é sempre um assunto muito sensível e que nós falamos bastante aqui na TV Amadora, mas lá está. Falando especificamente de Portugal, sim, eu acho que as pessoas pensavam dessa forma, mas nunca diziam, ou se calhar se eu me expressar dessa forma vai sair um bocado fora do contexto e nunca tiveram essa coragem para o fazer. A partir do momento em que vem uma pessoa que realmente tem essa voz e faz isso sem qualquer tipo de reprimenda e até de forma muito natural, e até os próprios meios de comunicação dão essa liberdade para, não quer dizer isto também que se censura as pessoas porque não o deve fazer, estamos em democracia, mas há esse espaço de liberdade e até próprio, já comentámos uma entrevista bastante icónica e há essa liberdade para que essas ideologias comecem a crescer. Torna-se complicado que as pessoas também não entrem na onda. É difícil que isso aconteça. Mas isto também para dizer que eu nasci em 98 e a minha geração, da minha geração para a frente, e talvez acredito muito para trás também isso aconteça, nós não percebemos política. Nós sabemos que existe direita e esquerda, sabemos mais ou menos o que cada ideologia quer, mas muito na base dos anos do século XIX, do século XX. E então, isso também já falámos, é uma lacuna no nosso sistema de ensino. Sim, devia ser aqui aliás, o ensino devia dar essa possibilidade de ensinar aos mais novos o que é que se está a falar, não é? Porque há aqui uma grande falta de conhecimento e a malta da tua geração, aliás, isso vê-se também em quem vai votar. Sim, nós temos muito esta conversa, não é? Aquela faixa etária dos... E mesmo assim, às vezes é complicado. Dos 50 para cima eu acho que ainda vão lá. Sim, eu também... Mas os mais novos não nós portugueses também somos Maria vai com todas. Portanto, não generalizando, porque isso também não fica bonito de se dizer, mas eu tenho visto esse tipo de ideologias a crescer bastante, e mais especialmente a extrema-direita, porque foi algo que teve em voga nos anos 20 na Europa, e em Portugal isso existiu, é inegável dizer que não existiu, mas lá está,
foi algo que foi um movimento que aconteceu na Europa e chegou cá. Da maneira como chegou cá numa altura em que Portugal estava muito bem e acaba muito bem. Ou seja, sim, mais ou menos. mas sim. chega cá uma pandemia que permite que esse tipo de populismos ou ideologias acabe por se instalar, e vai se instalar certamente, e falamos diariamente sobre esse tipo de coisas, e que principalmente temos eleições presidenciais daqui a muito pouco tempo, e falamos de que muito provavelmente uns 10, 15% da população votante, porque há muita população portuguesa que não vota e isso é um grande problema que temos. Mas a população votante vai conseguir esse tipo de ideologias, vai conseguir pelo menos 10 a 15%, não tenho dúvida nenhuma, porque ainda por cima sendo uma pessoa e não o partido, porque a pessoa conhece a pessoa que está na direção do partido. Mas acho que isso é um problema que nós temos, que as pessoas identificam muito uma pessoa ou um partido. Sim, a cara, não é? Portanto, esquecem-se que às vezes não estão a votar na pessoa, estão a votar num partido. E acho que isso também é um problema nosso em termos de cultura democrática, porque nós também temos 40 anos de democracia, não se pode dizer que sejamos um sistema sólido e saudável. Mas essa questão que estavas a falar, e é uma coisa que a mim desperta sempre muito interesse, é esta questão dos média, dar esse espaço para os outros entrarem, porque depois entra aqui sempre aquele conflito, mas vocês têm que dar a voz a toda a gente. E acho que há aqui um saber jogar com estas regras do jogo a favor, não é? E é muito difícil descolar. Sim, não só também sabemos que os artigos de opinião estão carregados de opinião, são isso que são feitos. E não é que seja um problema porque eles devem existir, porque a opinião das pessoas contam, mas eu acho que banalizar algo que já foi mal para Portugal e toda a gente tem noção disso, e dizer aquelas frases que normalmente dizem de forma naquele tempo é que era bom, e fica-me aqui estou-me a mexer um bocado, porque eu nunca vivi nesse tipo de momentos. Os meus pais viveram muito pouco tempo, os meus avós viveram, mas eu acho que são mentalidades muito fechadas. É algo que viram. Estás a ver quando vou fazer isto de uma forma mais prática. Uma maçã por dentro está espetacular, por fora neste caso está espetacular, por dentro está podre. Eu acho que veem a parte exterior, a parte interior daquilo como se conseguiu, da maneira como foi feita. Acho que as pessoas não se importam por isso, e aliás esta comparação não é sem querer. Claro, sim, mas nós existiu obviamente uma capa de uma revista bastante conhecida, e acho que as pessoas têm que ter esse cuidado. Ver primeiro aquilo que foi feito, foi feito coisas interessantes, não boas, não quero dar esse tipo de conotação, mas temos de ver como é que foram conseguidas. Acho que há que ter esse tipo de noção das coisas, porque a política não é algo com que se brinque, é algo que reflete nas nossas vidas. Se não me refletir agora, se eu tivesse 17 anos não atingiria diretamente, mas eu agora, como sou eleitor, e muitos das pessoas da minha idade são eleitores, tens e tem que ter esse tipo de cuidado, ter um voto com consciência, não é um voto desnecessário, porque ter pessoas a lutar, a morrer para ter esse direito. E acho que devemos não só homenagear todos aqueles que lutaram por este direito, mas votar com consciência. Acho que, e pessoalmente em todas, para não termos uma abstenção de mais de 50%. Sim. Acho que o maior problema da nossa democracia é a abstenção, sem dúvida. Sim. E a melhor forma de homenagear quem nos trouxe a liberdade é, de facto, sermos mais conscientes, que falta muito hoje em dia. Eu lembro-me de uma coisa que tu disseste, uma vez estávamos a falar sobre isso. Quem adormece a democracia acorda em ditadura. Sim. E lembro-me de tu dizeres, isto porque hoje em dia, ou és de esquerda ou és de direita. O centro não existe. Não existe isso. Eu fiquei assim a olhar para ti do tipo, não? Não, lá está. Os mais jovens no ensino regular acabam por estudar a ideologia, não é de direita porque não falam disso, é a ideologia capitalista dos Estados Unidos,
e a ideia comunista, que aí ligam sim à parte esquerda, não ligam à extrema esquerda, porque aí toca mais na parte da China, no governo na parte da política chinesa, mas a parte direita nunca é falada. A parte direita foi excluída muito por causa da Segunda Guerra Mundial. E lá está, nós aprendemos a direita e a esquerda. Nunca há o centro. Estamos ali a falar, depois de uma forma muito simples e sutil, de como a política aparece na Itália e na Alemanha, porque aí a direita e a esquerda foram excluídas e há que se arranjar aqui uma opção moderada, e aí surge o centro-direita ou o centro-esquerda, com as sociais-democracias e todos esses poderes políticos que surgem, ou partidos políticos, e eu acho interessante. Em Portugal, para além de não se saber quais são os deputados e os partidos que constituem a Assembleia, e isso também foi algo que acho que se me deu também em Sociologia Política, foi algo que me apresentou mais à parte da política. Ok, isto é interessante, não é um bicho de 7 cabeças, como tantos dizem. Acho que lá está, não há um conhecimento profundo daquilo que é a política, ou pelo menos não a parte superficial. E se as pessoas souberem só as ideologias, pelo menos as ideologias principais, porque aí já abrirá as mentes de algumas pessoas, e acho que perceber que há mais do que direita e esquerda, e escolher um e outro é fundamental, e espero que as pessoas... Mas é giro porque esse teu comentário mostra que não tem mal nenhum, mas é que e acho que isso vai ser cada vez mais evidente, infelizmente, que é esta polarização da esquerda e da direita, e quando há polarização acho que tudo se prepara para algo que surgir. Sim, algo que surgir, isso é um bocado... Vamos ver, isso são processos que demoram muitos anos, vamos ver o que é que vai acontecer cá. Mas é interessante essa tua perspectiva, porque pessoas com quem eu falo da minha idade, mais velhas, às vezes não têm muito essa perspectiva, sabes? Pois andam ali no meio e tal, isto está para tudo e não sei o quê. E é engraçado perceber que, pronto, há pessoas que têm outros olhares e... Há irregularidades na democracia portuguesa. Claro. Se podem ser melhoradas, claro que podem, não é? Acho que não é nem como opções que estão aí a surgir e que não fazem sentido nenhum, principalmente num país como Portugal, que tem uma democracia muito sensível e muito recente, e também porque lá está aquele pensamento do olha, se correr mal, pronto. Pois. Demoramos mais 40 ou 70 anos a voltar tudo ao normal, e depois, olha, encontramos outra pessoa solução para dar culpa. É um bocadinho por aí. Falando de coisas mais alegres, tu gostas muito de esporte, não é? Muito, assim, bué. Por isso é que a TV Amadora arranjou uma rúbrica pensada para o João. Estamos aqui a falar... fazer a pose é verdade. Para lançarmos aqui um teaser. Um teaser, exatamente. Se quiser, olha, mas podemos lançar. Podemos lançar um teaser. O que é que vai ser? Para já o nome da rubrica é maravilhoso. É maravilhoso, e o Pedro, se estiver a ouvir, Pedro Nunes, se estiver a ouvir, porque eu não cheguei a explicar. Pedro Nunes, esta é para ti. Mas o nome para já é espetacular, nós não sabíamos qual é que seria o nome, acho que foi algo que surgiu assim do nada. O nome é El Chaval, porque para além de eu ser ainda uma pessoa jovem, esplendor pleno, da sua juventude. Pleno ainda, 22 anos, com muitos problemas de respiração, mas inteiro. Não digas isso, pá, agora por causa do Covid. Não dá. Não, é um rapaz perfeitamente saudável. Sem tosse, sem febres e problemas respiratórios. Não tem nada. E para além de ser jovem, é também algo que nós brincamos muito aqui na TV Amadora, que é uma célebre vivo de um jornalista. Já se calhar também é preciso explicar um vivo, que é alguém que está a falar por uma câmara sozinho e podemos dizer e podemos dizer que este vivo era sobre uma personagem que icónica nestes momentos, exato, o João Félix. Epá, para mim é Félix, mas eu já ouvi uma explicação acho que foi até um professor português que dizia que era João Félix. Pois, chupa.
Pi! Momento pi da altura. Portanto, o Félix ou Félix, sejam Bem, pronto, é como cada um quiser. E surgiu a altura de entrevistarmos pessoas que foram reconhecidas no desporto ou não. Também, os mais modestos também vão ter a oportunidade também de ser claro. entrevistados. Se forem bons no desporto, mandem currículo, mandem o vosso currículo. Mandem a vossa candidatura. Exato, vou prometer que vou ler tudo, não é como certos que... Pronto, fica aqui acima. E vamos entrevistar pessoas que são da Amadora ou que passaram por cá e tiveram alguma notoriedade, principalmente na parte do desporto. Temos já algumas coisas gravadas, muito boas até. Não, mas não podemos contar a cena do Nuno Luz. Acho que podemos. Acho que toda a gente... Nuno Luz, então és um chaval com qualidade. Então foi uma entrevista, não foi que ele... Sim, um vídeo que acabou para um jornal espanhol, acho que se não me engano, para a marca. Exatamente. E o Nuno Luz teve que falar do seu espanhol. Sobre o João Félix, e se quiserem procurem no YouTube. Sim, também é engraçado porque eu também estou sempre a falar espanhol, portunhol, atenção, não falo espanhol, não vão ter isso no LinkedIn, porque as pessoas mentem no LinkedIn, uau. Não, aliás, há pessoas que mentem no currículo. Estúpidos, a sério. Nós não somos desses. Não, média 20, saí com média de 20 na ESCS. Candidatei a mestrado. Exato, eles não aceitaram porque pronto, não deu. Sabiam. Não, mas é um episódio muito engraçado e depois estávamos a brincar com isso. E ficou. Olha ele, chaval! Ficou. Tenho muitas expectativas, acho que vai ser muito giro. Eu espero que abracem de uma forma, como eu abracei também, foi um desafio engraçado. Espero que abracem e que tem pessoas, já pelo menos as duas pessoas que... Podemos dizer quem é a primeira? Sim. Pronto, primeiro para começar, que eu adoro. Temos que falar sobre isso, o João, eu nunca conheci um rapaz que gostasse tanto de futebol feminino. Isso também. Futebol feminino e futsal feminino, o rapaz adora, é uma pronto, coisa. Lá está, eu também joguei futsal e começou por aí. Tinhas algum ídolo no futsal? No futsal, Ricardinho, claro. Obviamente. Quem não? Mas também espero bem que essa pessoa esteja aqui neste banco. André Lima. Olha, vamos tentar. Por acaso, eu estou curioso que isso venha a acontecer, porque eu também tirei uma foto com ele quando tinha cerca de 6 anos. Perto disso, eu fui jantar, se não me engano, foi depois da bandeira. Lembras-te daquela bandeira no Jamor? Sim. Foi com pessoas. A Sim, minha irmã e a minha mãe sim. participaram. Que giro! Exato, e eu estive nas bancadas. Eu também tinha lá uma amiga, que era uma Joaninha, que estava no banco. E o meu pai estava a dizer: pai, podemos ir embora? Não, filho, elas estão ali no relevado. Boa gente sentiu-se mal. Muitas pessoas sentiram-se mal na bandeira. Era muito calor, não era? Foi muito calor, não havia água. Já amor não tem condições. Sempre falei sobre isso, mas ninguém acredita em mim. Está muito mítico. É verdade. Sim. Eu também acho que... Bem, não vou falar sobre isso, depois falamos, mas é um estádio mítico, é verdade, sim, senhora. Sim. Muitos anos a fazer a Taça de Portugal lá, mas eu acho que merecia uma remodelação. Não só para jogar a seleção portuguesa, como fazem normalmente a seleção inglesa, que joga sempre em Wembley. Também recebeu uma requalificação na altura, também, se não me engano, houve vários problemas, porque o estádio era mítico. Foi lá que começou a FA Cup e aqui em Portugal é onde começou a Taça de Portugal. Em Espanha não é essa tradição, mas merecia sem dúvida uma... Ser diferente, não é? Sim, manter a estrutura, mas receber obras que pudessem de uma forma segura e também agora respeitando as seguranças de saúde. Sim, por causa de todos os adeptos conseguirem ver uma taça, uma final taça, um jogo da mas seleção. Mas tu estiveste com o André Lima aí? Não. Depois de terminar tudo isso e de sair tudo bem do Jamor, fomos para o Estádio da Luz. E no Estádio da Luz, como havia essa ligação seleção, Eusébio, fomos à estátua de Eusébio tirar uma foto porque nunca tínhamos estado lá. Estive, mas eras pequenino. É mais pequenino. Minha mãe também tem uma história muito engraçada. Minha mãe diz sempre:
tu foste ali. E eu, fui, quando? Pá, estavas no carrinho, mas... E eu, Não então não deixaste ir conta. ali. Então não conta. Olha agora, como é que se chama a tua mãe? Isabel. Um beijinho à Isabel. Sr. Manuel também. E um beijinho ao Sr. Manuel. A Senhora André. E um beijinho à Senhora E o Senhor Rodrigo, que é o meu sobrinho. Também. Um abracinho. E E então foram lá ao museu? fomos lá. E como eu também jogava futebol, pessimamente. Deste tudo o que podias. Aliás, há uns vídeos muito engraçados a surgir também. Do Chaval, pois é, pois portanto, Sim. 50 Sim. toques mínimo. Sigam o João nas redes sociais. JoãoPC.Barbosa no Instagram. Isto é boa influencer. Isto é boa influência. Subscrevam, carreguem no sininho, deixem os comentários que eu não vou ler. E deixem o vosso like. Esse likezão. Esse likezão. E se quiserem seguir no Twitter, Homer Eat a Donut. Ok? É uma coisa ainda antiga. Mas... Ok, vamos ao André. Mas o André Lima, eu como jogava futebol, tinha aquela obsessão, esteiras, eu tenho que ver esteiras, porque vai ser algo que eu vou usar muito, não usei. E então estávamos a ir a jantar, porque já era bastante tarde, perto de 8 mais 9 quase, e fomos lá, não era o Chimarrão, era o Ponto Vermelho, se não me engano, ou o Ponto Vermelho era tudo e havia lá um restaurante, era algo assim, e por sorte estava lá o André Lima. E como estava o André Lima, eu adorava. E então... Eras fanzaço. O André Lima, até há uma história engraçada, e depois quando ele vier eu entro também no episódio só para falar sobre isso, mas o André Lima... acolheu-se, claro, não tira fotos, eu estava com uma senhora, já não lembro quem era, tira a foto, claro, tirou a foto comigo, não sei onde é que ela estava, mas está lá em casa, sei que está lá em casa porque houve um pequeno percalço. A minha mãe entrou a vela e aquilo, mas está lá está inteira, dá para ver que é o André Lima, dá para ver que sou eu, uma figura miserável. Imagino. E então foi algo que também me tocou e gosto muito de futsal e foi algo, como eu joguei também, foi algo com que me identifiquei muito. E depois como é que surge o interesse pelo feminino? O futebol feminino ou o futsal feminino? Os dois. O futsal feminino foi primeiro. Sim. Futsal feminino, eu como na altura sabia que havia várias transformações no futsal, acompanhava o futsal masculino sempre, todos os jogos basicamente, mesmo que fosse com equipas pequenas eu via, e o futsal feminino como houve uma reestruturação e vi que a FPF a Federação Portuguesa estava a apostar cada vez mais e a ver que as seleções estavam a emergir, tanto a nível de seleção júniores como séniores. Também foi muito por causa de Bola na Rede, porque comecei a escrever sobre futsal. Não podia só focar no masculino e acabei por ver outras perspectivas e vi que havia esse tipo de transformação e tenho seguido, não acabei por ver o campeonato nacional antes, agora só conheço desta forma e comecei a seguir jogadoras, a ver jogos. Acabei por seguir a Sara Ferreira, acabei por escrever um artigo, vi que eram pessoas acessíveis e que podiam falar sobre tudo e não havia corte, eu sabia que estavam a ser verdadeiras comigo, e então descobri essa paixão de que há muita qualidade fora o masculino e há sempre essa discussão masculino-feminino. E também como sou apreciador de Jogos Olímpicos, há sempre esse tipo de coisas. Fazem menos recordes, fazem os recordes mais baixos, não sei o quê. E então eu sabia que havia ali qualidade, sei que há muita qualidade para os jovens, porque também somos medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude. E comecei a ver e acho que gostei muito da equipa do Benfica, porque é mais entrosada a nível feminino. Sim. E então, basicamente, comecei a ver tudo. Depois, a partir do futsal, comecei a ver o futebol, porque também, e agora vejo também o estrangeiro, não via o estrangeiro, via só nacional. Temos aqui um especialista. E acho que pessoalmente o estrangeiro, se vimos o estrangeiro está equiparado a qualquer jogador que esteja aqui na Primeira Liga portuguesa. E arrisco-me a dizer que pelo menos numa terceira, segunda divisão inglesa estão de certeza. Há muita qualidade
Aliás, já há jogadoras portuguesas que estão fora, não é? Sim, Nos já campeonatos. havia, só que ninguém sabia Pois, e não sim. havia essa Acho que promoção. foi há 2 anos para cá que isto começou, o futebol feminino, o futsal, eu sempre fui ouvindo falar muito, porque também na Amadora temos a Janice, Janice, então, eu- sim, Grande Janice. um beijinho para ela também. E pronto, e já era uma coisa que se ouvia. O futebol 11, não é? De feminino já foi Eu uma acho coisa, que- acho que há 2 anos para cá, que até a própria Federação também Futebol é alavancou. Aquela conotação do futebol de que o futebol é para homens. Isso é mentira. Sim, Porque há jogadores que jogam melhores do que eu, mas de longe. E como qualquer outro jogador que esteja aí a tentar ser jogador e diz, não, sou jogador. Jogo nos distritais. Jovem, mas há ali uma pessoa na primeira liga feminina que joga 1000 vezes melhor do que tu. sim. Mas aí já era Achas que não diferente. existe essa... Pronto, como pessoas que estão no Bola na Rede, tenho ido a vários jogos e tenho sentido em termos de jornalistas, há uns ou os outros que já dão, não é o benefício, mas percebem que há ali qualidade e dizem, não, aquela rapariga joga muito bem, tem qualidades incríveis, acho que há essa percepção. Mas há outros que, fui obrigado a estar aqui. Pois, Então- ainda há aqui não é uma discriminação, se calhar é uma discriminação, no fundo estamos a falar disso, não é? Do feminino para o masculino é pena, mas olha, um dos grandes exemplos, e quando se fala disso, lembro-me sempre, é o futebol americano, o feminino, não é? Elas são super evoluídas e é engraçado ver que lá as miúdas são super evoluídas e acho que a melhor jogadora do mundo é americana, ou estou enganada? Se calhar estou enganada. De futebol 11. Neste momento, não. Não, mas mas já foi. houve essa. E a seleção norte-americana Ou é melhor? campeã Pronto, tenho atual. assim a ideia. E os homens, não é? O futebol lá não. Sim, não é. É engraçado isso. Lá está. Acho que sempre houve uma aposta maior. E aqui sempre foi masculino. Sim, sim. E estão a perceber que Portugal, como já foi um europeu, estão a perceber que isto dá frutos e que pode ter outro tipo de relevância se as entidades responsáveis por isso derem essa importância. E a partir do momento em que derem, acho que derem, neste caso dão, porque o português tem aqui umas vozes que dizem, não, está errado. Tem, eu às vezes também tenho. Depois fico assim a pensar, não é? Eu não sei se tu acontece. Será Mas que às o vezes- meu eu de 2017 vai pensar estúpido? Mas Isto agora foi o esquizofrénico. eu falar sozinho. Está aqui uma pessoa que estou a falar Mas com ele a cara. está. Não, mas Não, eu- já estou a interiorizar a minha pessoa de youtuber. Não tenho. Quer dizer, exato, eu não falei sobre isso, mas eu tive um canal no YouTube. Tiveste! Já Tive não um pagaste. canal, já foi. Ah, eras tu a falar sobre coisas. Não, sim, não, era sobre isso, porque maravilha. na altura havia a febre dos youtubers que estavam a subir. Sim. Não como agora, porque agora consegues ser youtuber, não diria facilmente, mas há essa facilidade para conseguirmos arranjar equipamento, conseguimos montar algo estruturado, pensar num guião e fazer. Mas na altura não havia poucos youtubers em Portugal, eu via muito o Nerb Sim. e então, eu consigo fazer aquilo. Não fizeste uma consegui. coisa. Não, fiz 2 vídeos, um em que eu estava revoltado, porque eu sou muito revoltado com a vida. As pessoas que vão ver isto já sabem 2 características tuas. É. És um sonhador, mas também és revoltado com a vida. E às vezes falas contigo próprio das dúvidas do português. Próprio, e era muito revoltado e falei sobre um tema que estava em voga na altura, que era calções muito levantados. Então eu disse que aquilo não faria sentido nenhum e não faz sentido nenhum, peço Calções imensa desculpa. Nos homens. Não. Na altura, nas senhoras. Exato, não acho que faça sentido, mas aquilo tinha todo um contexto e eu pensava que tinha graça quando não tenho e então surgiu esse primeiro e tive um feedback engraçado. Boa, está bem bacana. E eu fiz outro,
Mas o outro, para além de não ter corrido bem a segunda, Sim. o segundo vídeo foi algo sem ideias, foi algo não muito pensado, acabei por tocar uma viola. Tu tocas viola? Não, por isso é que... Por isso é que o vídeo não correu muito bem, mas basicamente... Eu já estava aqui fascinada. Era algo... Eu não tenho muitas qualidades, na verdade, nessa parte musicais, mas era tentar, se não me engano, era conquistar alguém. Ah, pois. E não correu muito bem, porque para além de não ter conquistado ainda ninguém, o vídeo também foi um flop. Calma. Ah, mas bem, tu não sabes tocar, mas adoras cantar. Adoro cantar. Isto agora pareceu muito alta definição. Sim, Adoras cantar, eu adoro. E depois era aquele momento em que aparece assim, apaga tudo, dá um fade out e aparece um vídeo meu a cantar quando era puto, quando na verdade não tenho nenhum. Não tens? Será? Se calhar não para aí umas coisas perdidas. Se calhar até dá para fazer aqui uns mas frames engraçados. É muito engraçado porque o João está sempre a cantar e está sempre com coisas novas e sempre a brincar e traz um ambiente muito, muito engraçado e nós já falámos disso várias vezes, acho que tem todo o potencial para seres um bom profissional do jornalismo, não se sabe, agora com esta altura da pandemia é sempre complicado, não é? Mas também é o que é, não é? Temos que aprender a lidar. Aceita que dá menos. Já agora, são quantas pessoas é que já entrevistaste para o podcast? Nesta segunda temporada? Ou esta segunda temporada? A segunda temporada já... Ao todo já fiz algumas. A mais gira que todas que fiz... A mais gira, quer dizer, não foi a mais gira. Foi a mais engraçada pelo contexto em que foi com o Ivo Canelas na temporada passada. Mas acho que o primeiro episódio correu muito bem nesta segunda temporada com o Pedro Simões. Pedro, estou aqui, tu estás aqui, ok? Isto não é em termos de importância de... Nem da altura. Nem da altura, isso também o Pedro acabava por ganhar. Mas estou aqui, o Pedro está aqui. Claramente, então, mas quem é que manda? Pelo menos a única coisa que tem que se excluir é em termos futebolísticos, não é? Porque pois, da bola, eu tenho um gol marcado, atenção. Ele deve ter na Primeira Liga, eu tenho Primeira Distrital. Toma! Calma lá. Tu com estas coisas, o Pedro ainda se E depois alto, que é quase 2 metros. É pá, sei lá, é muito grande. Eu só tenho 1,73 m, ok? Portanto não dá. Mas de resto... Diz o João. Até dá para pôr aqui os nomes. Nome João, Pedro. Eu não sou de intrigas, mas o João é que está aqui com estas coisas. Já temos aí algo assim. Fiquem à espera. Olha, João, para terminar, tu disseste que és um rapaz cheio de sonhos. Qual é que é assim o teu maior sonho? Isso é complicado. O meu maior sonho? Nós normalmente fazemos uma lista, ou essa lista mental. Não digas que também escrevias a carta ao Pai Natal. Óbvio que não. Nunca veio. Acho que só veio uma vez. E ainda bem, obrigado, Dona Isabel. Não foi o meu Pai Natal. Foi o meu Pai Natal. Não é que já viste só crianças a ver isto? Olha, o Pai Natal chama-se Dona Isabel. Agora. Pi! Não, mas o meu Pai Natal foi a minha mãe. E foi um dos melhores presentes que eu já tive desde que tenho os meus tenros 22 anos. É um jovem. Não, foi o melhor presente de Natal de sempre. Foi uma PlayStation 2 na altura, uma Slim, que é das mais pequenas. Havia aqueles calhamaços, e depois havia a Slim, saiu a Slim. PES 4, Pro Evolution 4, foi o meu primeiro jogo de consola, para além dos do FIFA 98 que me deram. Mas esse foi o meu primeiro e foi o melhor Natal de sempre. Eu passei aqueles dias a jogar. O mais engraçado é que não tinha cartão de memória e estava sempre a jogar o mesmo. É aquelas coisas miúdas, pá. Quem não... Até lá está lista de sonhos. Eu adorava um dia, para além de juntar o jornalismo ao desporto, estar como jornalista nos Jogos Olímpicos, porque para além de Liga dos Campeões, Mundial, algo que pessoalmente o Mundial que se sente que é português, é a nível da seleção portuguesa, mas Jogos Olímpicos eu gostava imenso, porque deve ser uma atmosfera, são 2 semanas, já tive contacto com outros jornalistas e dizem que
agora quando forem para o Japão vão ter que fazer diretos às 5 da manhã de lá, Pois. que é à 1 da tarde Pois, cá pois. em Portugal, fazer peças all day all night, e então para mim seria, não pelo trabalho que isso dá imenso, Não, mas já sim sei. pela experiência incrível, para além de conheceres uma cultura que não é a tua, tens várias culturas num só sítio, e acho que isso é incrível. E poder estar algum dia nos Jogos Olímpicos, que é algo que me fascina, e juntar isso ao jornalismo seria muito interessante. Pronto, além disso, para os jovens que nos veem, Jovens. as jovens que nos veem, não há nenhum ideal De de sonhar. mulher, de senhoras, filho. Ideal? Padrão. Sim, o padrão. Eu gosto de falar. Podemos dizer nomes porque depois fica assim. Pi! Padrão! Portanto. Padrão. Não, padrão. Não? Há um padrão, obviamente, mas esse padrão, lá está, como nós falamos sempre, é inatingível, ou muito provavelmente não vai ser possível de chegar alguma vez a esse padrão. É. Mas pronto, olha. Ele existe. Jovens. Estejam atentas. Jovem, estou solteiro. Estou a brincar. E é Não, estou bom. mesmo solteiro, mas não era para com essa intenção, Bem, se ok? não tem eles podem dizer isso. Estavam logo, Tá mas lá estou ele. solteiro, sozinho em casa. Olha, João, obrigada por teres aceito. Não, obrigado, um o convite. espetáculo, digo eu. Epá, a sério, é a minha frase Isto favorita. merecia juro. mais um episódio. Merecia. Isto, Olha, quem sabe? quem sabe? Não. Daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Aliás, eu vou ter isto 10 anos, o podcast, vai durar 10 anos, e nós voltamos a falar desse assunto. Está o João assim, de fatinho e gravado. Ali, a ser jornalista no Eurosport, ou coisa assim. Sei lá, algum Sky News Olha. ou BBC Sports, acho que eu esqueci. Quem Fizemos sabe? uma cena pela net. Nunca sabe. É, agora teletrabalho e tudo. Olha, João, obrigada e pronto a todos aqueles que nos veem e que nos ouvem. Não vejo. Não vejam. Não vejo. Nós também somos. Somos fãs dos primos. Não vejam. Não subscrevam. Isto é para subscrever? Não. Não. Isto passa É online. na telefonia da Amadora, Aham. segunda-feira, às 9h15. Uhum. Se quiserem ver o vídeo, é portanto no Facebook da telefonia, à mesma hora. Então, não metam nenhuma reação. Não partilhem, não comentem e principalmente não vejam. É isto. Beijinhos e até para a semana.